Olá, boa tarde. Sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus. Estou quase saindo para a aula de teologia, mas eu prometi para vocês que eu traria hoje uma mini aula de teologia. Sabe, amados, a minha aula é bem diferentona. Eu não sigo um cronograma, aquela coisa assim. Vou falando de todas as matérias que vêm no coração, né? E você pode ter uma pincelada de tudo. A martiologia, cristologia, né? Pneumatologia, demonologia, angiologia, tá bom? Só que hoje nós vamos fugir de todos esses conceitos e nós vamos falar sobre a alma, só um pouquinho sobre alma, porque eu sinto muita falta de nós no meio evangélico que ganha alma para Jesus, não saber nem o que é uma alma. Como é uma alma? Você tem alma? Apesar que tudo isso eu dou no meu curso quando a gente faz cura da alma, mas hoje nós vamos falar da origem da alma, como é uma alma, né? Que material é feito uma alma, se a alma ela é palpável, se ela é transparente, se a alma é gerada na hora da concepção, na hora da relação sexual, ou se tem um guarda-roupa cheio de almas lá no céu. Não vamos falar sobre isso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o destino da alma. Eu acho isso muito importante. Eu tô aqui com o meu livro, eu amo estes livros, eu tenho uma enciclopédia que eu amo, que é esse aqui, tá? Velhinho já de tanto manusear. Eu amo esse livro, PhD, filosofia, um livro que, né, ele chega a estudar até mesmo quando a pessoa está para morrer e a alma deixar o corpo, enfim, né? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a imortalidade da alma e nós vamos falar sobre o destino da alma, mesmo porque meu chamado na terra hoje, eu sei muito bem quem sou eu. E o meu chamado está lá em Marcos, né, capítulo 8, versículo 30, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Já me emociono. E por isso eu vim estudar como é a minha alma, porque ela tem o dever de amar a Deus acima de todas as coisas. É o meu ministério, é o meu chamado. Amar a Deus com toda a minha alma. Então, por isso, tem uns anos que eu venho estudando sobre alma. E eu sinto muita falta, muita escassez de material no meio evangélico a respeito disso. Mas, vamos lá então. Eu quero começar lendo a palavra de Deus com você, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ó, minha Bíblia toda marcadinha, né? É um post-it. Você que quiser me presentear com post-it, pode. E você que quer aí, né, facilitar na hora de ler na igreja, já deixa marcadinho e faz assim. Porque eu, como pastora, quero morrer quando a ovelha vai procurar o livro ainda. Ainda mais se é tipo Pedro, aquele livro de Pedro Tessalonicense que ninguém acha. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. E eu quero ler com você aqui também, versículo 35, que diz assim: mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Minha tradução chama a gente de tolo, né? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, que eu possa aprender enquanto ensino e quem me ouve, Senhor, também aprender. E que o Espírito Santo abra os nossos sentidos e revele a nós profundidade da riqueza do saber e do conhecer de Deus. Ó, profundidade da riqueza do saber e do conhecer de Deus. Venha sobre as nossas almas nesta tarde. Venha sobre o nosso intelecto, sobre a nossa volição, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e domina. Porque a tua palavra diz assim: leva cativo todo pensamento. Leva, Espírito Santo, cativo os nossos pensamentos,
para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados, então vamos lá. Aqui diz assim, a imortalidade cristã. No conceito bíblico e cristão, esta é sempre individual, importando em consciência pessoal. Saberei eu quem sou eu, o mesmo ser que fui, ainda que então me encontrarei em estado exaltado. Primeira coisa que eu quero que você saiba é uma doutrina. Sim, lá no céu você vai saber quem você é. Quando morremos, nossa alma desprende-se do corpo. O nosso espírito volta a Deus. Claro que há um debate enorme. Você que está me ouvindo, que é um teólogo, talvez você seja dicotômico. Eu, particularmente, sou da tricotomia, corpo, alma e espírito. Porque a Bíblia, nós não vamos entrar em detalhe, mas é tão bom, há momentos que a Bíblia fala assim, a minha alma, ela está falando do espírito. E às vezes, quando eu falo assim, ganhei uma alma para Jesus, eu estou ganhando uma pessoa. Eu estou falando dela fisicamente e com essa triunidade, né? Essa trindade que nós somos. Então, quando eu falo assim, ai gente, ontem ganhei uma alma para Jesus, eu estou dizendo que ganhei o corpo, a alma e o espírito daquela pessoa. Então, a Bíblia, você vai ter que ter diligência em saber quando Deus está falando de uma pessoa na Bíblia, quando aquela passagem bíblica, quando o autor, né? Porque quando você faz um curso de teologia, primeira coisa que você tem que aprender é ler um texto, ler o contexto, né? E saber que época e o que está sendo falado, para quem está sendo falado, né? Então, por isso, hoje, nós sabemos que quando ali naquele momento os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, ou qualquer outra passagem bíblica, né, a Escritura ou as Escrituras, está falando de alma, pode naquele determinado momento estar falando sobre a pessoa, né? Por exemplo, Deus fala assim, te darei, você vai ganhar muitas almas para mim. De fato, nós ganhamos as almas para Jesus junto com a pessoa inteira para Jesus. Bom, dito isso, há momentos que a Bíblia está falando da alma, há momentos que a Bíblia está falando do espírito e há momentos que a Bíblia está falando sobre a pessoa, chamando a pessoa de alma. Eu posso chegar e falar assim, gente, olha aquela alma ali, né? É uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Você tem que entender que a alma, ela é individual. Porque se você começar a estudar, como eu tenho estudado, já que eu dou o curso de cura da alma aí, e que inclusive pretendo, se Deus permitir, em agosto fazer, nós vamos estudar, por exemplo, ali, muitos detalhes. Eu também estudo que filosoficamente Platão fala sobre a alma, né? Os pais da igreja, Orígenes, enfim, a gente estuda tudo sobre, e pelo menos eu, que sou uma estudiosa de almas. E o que nós vamos aprender com isso? Nós vamos aprender que existem conceitos aí que acham que, por exemplo, a gente tem uma consciência universal, que depois é a alma que volta para Deus ou é o espírito, mas eu não quero confundir você com tudo isso. Eu quero ir no meu foco, meu objetivo hoje é o destino da alma. Então vamos lá. Primeira coisa, a sua alma é a sua consciência, ponto final. É a sua mente, é a sua vontade, tá? E sim, depois da morte você vai ter consciência de quem eu sou, de quem você é, de quem você era aqui. Então é algo individual. Não, cada um vai dar conta da sua alma diante do Senhor. Amém? Isso é muito importante. Aí, só que a alma, ela vai se encontrar num estado, e é isso que eu queria falar hoje, exaltado. Ou seja, Deus vai glorificar a sua alma, né? Ela vai você será glorificado. E isso é muito importante. Então você vai estar num nível elevado. Quantas pessoas me ligam muito falando assim para mim: "Pastor, eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei". E geralmente o sonho do povo é sonho de alma.
90% não é revelação. E eu vou te dar uma dica hoje para você parar de falar para mim que sonhou. Toda vez que você sonhar um sonho muito grande, com muitos detalhes, com muito... Aí eu fui, pastor, aí vi meu marido, aí ele voltou, virou, vestiu a calça, depois desceu, aí vi meu filho. Esquece. Isso tem duas respostas. Ou foi o sonho de alma, porque a alma ela tem sabedoria, ela tem desenvolvimento intelectual, afinal de contas ela é o seu intelecto. Ou você está sabendo algo através da alma, o que não é pecado. É como se eu dissesse assim, estou sentindo que vai dar ruim. Nossa, por exemplo, meu filho saiu, algo me angustia, eu estou sentindo que não dá, isso aqui não dá certo. Por causa da minha sabedoria empírica, por causa da experiência que eu tenho. Isso eu hoje como pastora na igreja, vou te contar um segredo, nem tudo na igreja é revelação. Tem pastores que são psico, ele usa psique. Psique nada mais é do que alma. Psicologia, logia é estudo. Tudo que você vê logia é estudo. Por exemplo, teologia, tel, Deus, logia, estudo de Deus. Apesar que eu acho impossível alguém estudar Deus. Seria mesmo estudo da palavra de Deus, mas tudo bem, teologia. É igual aquela história de autópsia. Como é que o morto faz uma autópsia nele mesmo? Como é que ele mesmo examina ele? Seria necrópsia, quer dizer, estudo dele, estudo nele. E não estudo, autoestudo, né? Vou me abrir, vou me estudar, depois de morto ainda. Mas tudo bem. É só para vocês aprenderem a raciocinar até a etimologia da palavra e alguns conceitos que são muitos. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, preste bem atenção, porque a sua alma, a sua volição, ela eu diria que ela é tão racional, a alma, que ela é animal. E quem volta a Deus é o espírito, porque o espírito não peca, é o espírito de vida. E a alma ela é tão inteligente, racional, que eu chego a dizer, quem já viu aquela palavra déjà vu? Aliás, eu amo francês, eu sou estudante da língua francesa. Ora aí por mim para me aprender, je parle en français, mas só que é uma coisa, déjà vu nada mais é do que, quem aqui? Coloca para mim aí você que fala assim, nossa pastora, eu fui em algum lugar, tinha a impressão que eu já fui naquele lugar e eu nunca fui. Né? Quantas vezes a gente fala, meu Deus, parece que essa cena já aconteceu. E ela tá acontecendo de novo. Alguém já teve déjà vu? Coloca aí para mim se você teve déjà vu. Isso é um conceito meu. Eu acredito que esses momentos da alma, porque a alma pode sair do corpo, aliás, ela sai. Os judeus dizem assim que quando você dorme, você tem uma mini morte. Por isso, você deve se avaliar, deitar, descansar, pedir perdão a Deus dos seus pecados, porque eles dizem que Deus toma a alma para si e depois devolve na hora que você acorda. Bom, isso é um conceito judaico aí. Em todo caso, eu acredito que os sonhos acontecem também por isso. É uma liberdade. E aí, pastor, se minha alma sai do meu corpo, eu morro? Não, não morre. Você só é... Por que não morre? Porque só morre se o espírito sair do seu corpo, o espírito de vida. Nada, nossa, tanta coisa, né? Nada disso eu ia falar, mas é muita coisa. O espírito de vida, quando você vai ver no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo é prolixo, ele fala, e meia-noite Paulo tá pregando ainda, e aí Eutico tá na janela e ele cai e morre. Ele cai, a Bíblia diz que ele cai e morre. O apóstolo Paulo vai até Eutico, o nome do menino, e diz assim, não temam, pois a alma ainda está nele, né? Quer dizer, que como é que ele morreu se a alma estava nele? Como assim? É porque o espírito de vida tinha saído, a alma não. Olha que loucura. Então Paulo orou e ressuscitou Eutico, porque a alma não tinha ido ainda para o seu destino, ok? Mas vamos ver o destino da sua alma em nome de Jesus. Então, a alma, dentro do conceito paulino, é sempre vinculada ao corpo ressurreto.
e também chamado por partículas atômicas. Agora aqui é uma coisa que também não quero tocar no assunto, porque é a matéria que é feita a alma, tá? Alguns estudiosos, teólogos acham que a alma, ela tem um corpo que tem partículas atômicas, que é como o nosso corpo. Nosso corpo, ele tem uma organização atômica para fazer o nosso corpo. Bom, isso é uma coisa que são estudos, tá? Simplesmente o que nós vamos ver é o que a Bíblia diz sobre o destino da alma e não sobre do que a alma é formada, tá bom? Mas uma coisa interessante aqui, que a alma atingirá um estado elevado de glorificação quando receber o seu novo veículo mediante completa personalidade humana, será restaurada e ainda em termos totalmente não corporais. O padrão da natureza desse corpo é o próprio Senhor Jesus Cristo, porquanto haveremos de ser transformados conforme a sua imagem. Isso que eu quero falar. Amados, olha, cá para nós, é bom estudar, mas se a alma é atomicamente organizada, como o corpo, se a alma é transparente, se ela é fantasmagórica, quanto ela pesa. Tem um filme que, inclusive, né, eu sempre na Cura da Alma passo esse filme, Quanto Pesa uma Alma, e aí vai. Mas o que você tem que entender? Independente do que o seu alma é feita, o que o seu corpo for feito, você precisa ir pro céu. E lá no céu vai acontecer algo com a sua alma. O quê? Sua alma será glorificada, mas não só ela. É isso que eu quero falar. Você não é uma pessoa completa só a alma ou só o corpo. A Bíblia promete que você será restaurado por completo. Isso para mim é o ápice e a glória do Evangelho. A palavra de Deus promete restauração de corpo, alma e o espírito não peca, mas será unido no céu, no dia da ressurreição dos mortos, o teu corpo. Por isso nós mulheres não sensualizamos com o corpo, não andamos com o nosso corpo aí à mostra, pecando, porque o seu corpo, Deus não é açougueiro, e você não vai só a alma para o céu. A sua alma ficará no céu até a ressurreição do corpo. Para que quando o seu corpo for glorificado, a sua alma também atingirá um estado tão elevado, que simplesmente, olha o estado, a que ponto? A ponto de anjo? Será que você vai ficar parecido com um anjo? Deixa eu te mostrar. Que isso para mim é extraordinário. Olha só, o padrão da natureza desse corpo, seremos transformados conforme a imagem de Cristo, Romanos 8, 29, e eu vou ler com você aqui na palavra de Deus, Romanos 8, 29, que diz assim: porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro dentre muitos. Simplesmente, o padrão de transformação é o padrão de Deus. Você será como o próprio Jesus Cristo. É muito alto, gente. Vale a pena pecar? Largar Jesus por causa de qualquer coisa? A promessa diz que Jesus vai transformar você nele, como ele. Vós sois deuses. Ou seja, você vai ser transformado, a sua alma terá o mesmo poder. É uma coisa muito curiosa isso. Nós seremos como Jesus, irmãos de Jesus, igual Jesus. Não é que nós vamos ser semelhante, nós seremos iguais a ele. Isso é uma doutrina poderosa. Poderosa. É claro que ele é o primogênito. É claro que Jesus é filho de Deus, né? Glorificadamente, ele já é filho de Deus. Nós seremos transformados em filhos de Deus. Meu Deus do céu, isso para mim é motivo de glória. E olha só o que aqui diz: o padrão da natureza desse corpo é o novo, é o próprio Senhor Jesus, porquanto haveremos de ser transformados conforme a sua própria divindade. Eu não estou falando que o seu corpo vai aparecer com ele só. Eu estou dizendo que a sua alma será alma
divina. Gente, não tem como pagar uma coisa dessa. Como é que Deus pega uma pecadora e transforma no filho dele? É filho mesmo. A gente tem que parecer com ele para ser filho de Deus. Você tem que ser como Deus. E aqui nosso estudo diz assim: que tremendo! E por isso compartilharemos a sua própria divindade. Gente, até hoje eu acredito que muita gente não sabia disso. Que você vai compartilhar a divindade de Deus. E não só o corpo glorificado. Meu Deus, 2 Pedro 1,4. Uma vez que nos tornemos seres elevados acima dos anjos, dotados de maior poder, inteligência e perfeição do que eles, seremos instrumentos capazes de feitos notáveis. Tal é o esboço da matéria, em conexão com a ideia do destino da alma. Nós seremos, para fechar esse estudo, mais poderosos do que os anjos. Você não vai ser como um anjo. Esses dias eu estava orando, eu vou ler Pedro com você. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Não é assustador o que Deus tem? Acho que se a igreja soubesse isso, daria menos valor a perdas, coisas da terra. Nada, ninguém, a felicidade nenhuma se compara ao que está reservado a você. 1 Pedro 1,4 diz assim, 2 Pedro 1,4 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Ah, marca aí a Bíblia. 1 Pedro 1, versículo 4. Você vai tomar parte da natureza divina. Não é a pastora Cláudia que está falando. Está escrito. Aí Deus dá dons para nós escaparmos das luxúrias da carne, para que nós possamos alcançar um padrão tão elevado, maior do que o dos anjos. Outro dia eu estava orando, Jesus disse para mim assim: filha, eu não morri por anjos. Quando os anjos pecaram, eles foram julgados imediatamente. Tanto é que os anjos pediram para pregar o evangelho e Jesus não deixou. Isso cabe a mim e a você. E é tão maravilhoso que Jesus aguarda a igreja para transformar-nos no padrão dele. Ou você acha que Jesus ia casar com uma noiva que não fosse uma deusa? Talvez alguém vai ficar escandalizado com o que eu estou falando. Mas entendam, esse é o projeto. Transformar você e eu à imagem e semelhança e divindade da alma. Então, esse estudo eu sei que pode ser polêmico, mas a igreja tem que crescer na graça e no conhecimento. A minha intenção é que a igreja pare de ficar somente estudando e aprendendo coisas assim, tipo, se eu der o dízimo eu ganho o quê? Se eu orar eu ganho qual dom? Só isso tá pouco, vamos elevar, vamos saber o que Deus tem preparado para nós. Eu me emociono. Porque o Espírito Santo transformou Jesus em homem. Deus homem. Inclusive hoje eu vou continuar na nossa aula falando sobre heresia. Porque para os judeus a maior heresia é nós falarmos que o nosso Deus se tornou um homem. E já Jesus disse que aquele que não confessa que ele veio em carne é maldito. Acho que é muita munição para sua cabeça, não é não? Essa é a minha aula de teologia, gente. Fogo pega, quero nem saber, os crentes têm que pensar, raciocinar e comer comida, entendeu? Eu sirvo caldo de mocotó e de sobremesa feijoada. Olha só. Aí, aqui, eu já deu meia hora, eu ia falar sobre o corpo, né? Mas
só um pouquinho. Bom, deixando claro, resumindo, seu corpo será glorificado, sua alma também alcançará um padrão elevado maior do que os anjos, a ponto de você ser imagem e semelhança de Cristo, literalmente. Então você vai ter um poder, sua alma vai ser tão poderosa intelectualmente, a inteligência muito mais avançada, muito mais, infinitamente, tá? Porque, por exemplo, pode ver que Adão colocou nome nos bichos e o nome perdura até hoje, porque Adão era né? Olha só, quero ler mais uma coisa. Aí, eu sei que o ideal seria nós falarmos agora como o corpo vai ressuscitar, que eu acho o máximo isso. Né? Diz assim, ó, ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Com que corpo eles vão vir? Você já fez essa pergunta? E aquele que morreu afogado? E os peixes comeram o corpo dessa pessoa? Ela vai ressuscitar? E a pessoa que foi queimada ou cremada, pode ser cremado? Crente pode ser cremado? Aí, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Paulo está falando assim, quando vocês plantam uma árvore ou vocês plantam uma semente? Então, uma semente, né? Aí quando nasce uma semente ou nasce uma árvore? Aí você responde, nasce uma árvore. Pois é, como é que a árvore vai ser? Ah, não sei, só depois que ela nascer. Paulo fala assim, é o corpo de vocês. O corpo é uma semente. Vocês vão ter que plantar a semente para depois nascer a árvore. Ele quis dizer, vocês plantam um corpo material e vai nascer um corpo espiritual. Como vai ser esse corpo? Só vai saber-se no grande dia, tá? Se ele é atômico, se ele é transparente, se, por exemplo, é um corpo diáfano, né? Eu, particularmente, acredito que a alma seja um corpo diáfano. O que é um corpo diáfano, pastora Cláudia? Um corpo de luz, né? A luz é um corpo. Você já parou para pensar, por exemplo, que Satanás entra no seu corpo, mas o anjo não entra? Ah, eu adoro, porque tudo isso que eu tô te falando, eu fui conversando com o Espírito Santo, ele foi me revelando, ele fala para mim, você percebeu que demônio entra no corpo? Demônio não era anjo? E por que os anjos não entram no corpo? Já parou para pensar? Porque demônio não tem corpo. Ele perdeu, deixou sua glória quando ele pecou. Então ele chegou como trevas, porque o corpo dele era de luz, então ele quer entrar no teu. Agora anjo não, o anjo tem o corpo dele, então você não fica angiolejado. Nossa, isso é bom, hein? Arruma uma palavra para mim aí você, quando, né, quando o demônio entra, você fica endemoniado. E quando se o anjo entrasse, você ficava anjado. Tá bom? Vamos lá. É só pra gente rir um pouco, tá bom? Pra gente fazer uma desconstrução de tudo. Mas olha só, aí ele vai falar assim, Deus dá a essa semente o corpo que ele quer, dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro, os peixes ainda outro. Há também corpos do céu, corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, as estrelas têm um brilho diferente e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Esses dias eu estava estudando, eu vou fechar e encerrar aqui, achei lindo, eu estava estudando ali estrelas mesmo, né, quando a gente está estudando um pouco de astronomia, e achei muito lindo, porque tem lá o cinturão, tem as Três Marias, tem uma estrela que eles chamam de intrometida, eu guardei o nome dela, falei, nossa, e eu olhando aquela constelação, amados, tinha estrelas que brilham muito, tem umas que são grandes, tem outras que brilham um pouco. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, eu pude olhar, olha para o céu, você vai ver que tem lá as irmãs, tem as 7 irmãs ou as 5 irmãs, que são 5 estrelas que ficam ali juntinhas, tem lá no livro de Jó, capítulo 28, que eu sou apaixonada pelo livro de Jó, porque é um livro sapiencial. Eu considero o livro de Jó um livro poderosamente para trazer cultura. É elegante, aquele livro é um luxo, amo. Eu tenho ali Jó 28, Deus falou comigo, revelando aquele livro, um livro de sabedoria, porque quais são os livros sapienciais, né? Cantares, Salmos,
Eclesiastes, Jó, são os livros que trazem sabedoria, né? Então são livros que são poéticos. Eu acho um luxo, porque Deus também é poesia. É lindo quando o autor no livro de Jó, ele vai discorrer procurando a quê? A sabedoria. Porque, amados, eu amo a sabedoria. Vocês já sabem que a primeira coisa que eu busquei quando eu entrei lá no colégio fazendo arquitetura, eu queria ser a mais sábia, lembra ali, com arrogância? Aí Deus me quebrou bem no meio, lembra? Vem comigo que é sucesso, e quem tiver que ser quebrado, que Deus quebre, porque feliz de quem Deus quebra. Deus estiver te quebrando, bom pra você. Amém? Eu vou achar bom que Deus te quebre, mas dói, hein? Dói. Então, amados, meia hora de aula aqui já, olha quanto conteúdo. E o que acontece? O livro de Jó vai dizer lá assim, que inteligência e sabedoria, né, é apartar-se do mal. E ali também fala sobre o Órion, sobre a ursa menor e a ursa maior, que são nomes de estrelas. Porque Deus sabe o nome de todas as estrelas, como é o corpo de cada uma, o brilho de cada uma é diferente, assim como meu corpo é de um jeito, o teu é do outro. Só sei que quando o nosso corpo for plantado como semente, quando você morre, na verdade você está sendo plantado na terra, e você vai nascer um corpo ressurreto naquele grande dia. Então a alma vai se desprender do seu corpo e vai ser elevada ao céu. Ela vai ser transformada, glorificada, poderosamente, intelectualmente. Será uma coisa surreal, que até os anjos vão ficar de queixo caído, porque nós seremos superiores aos anjos, porque seremos iguais a Cristo. Não estou falando heresia. É forte, mas é real. E aí, naquele grande dia, quando os arcanjos tocarem as trombetas, o teu corpo vai revirar no caixão, ou aonde tiver. Deus vai dar ordem para o mar, está escrito em Apocalipse. Vai dizer, mar, devolve os mortos que está aí, e os mortos vão estar de pé diante do tribunal. Gente, babado. Meu Deus, vale a pena santificar, simplesmente, tá bom? E aí, o que acontece? Aí, gente, os corpos vão se levantar. A Bíblia diz que primeiro aqueles que estiverem mortos, o corpo estiver enterrado, vai se levantar primeiro. Digamos que Jesus volte hoje. Então, se toca a trombeta, os caixões se abrem, os crentes, os cristãos se levantam e na sequência a gente sobe. É tremendo isso, né? A gente não sabe primeiro que eles. Gente, haverá uma ressurreição de corpo e os corpos serão glorificados. Aí sim, eles são glorificados, transformados e vai entrar nessa alma poderosa. Então você vai ser uma pessoa poderosa no céu, mas você vai saber quem você é. Amém? Esse é o destino da sua alma e eu quero glorificar Deus. Você que não é salvo ainda, mostra aí pro irmão, para quem não é salvo, a esperança da igreja. Gente, por isso nós não podemos ficar meio de picuinha, de briguinha, de pecando, sabe? Tenha força para largar o pecado, o vício, a prostituição, a idolatria. Tenha força, porque vale a pena. Você vai ser, em um detalhe, você viverá eternamente. Amados, é isso que eu busco. É isso que eu busco. Por isso conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Isso fortalece a igreja. Paulo disse, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, né? Então vamos lá, vamos orar. Pai, muito obrigada por esta aula. Mais do que uma aula de teologia, é uma aula, Senhor, a qual incentiva os crentes a ficarem de pé, em posição de santidade, porque, Senhor Deus querido, nós estamos sendo, ó Pai, transformados, nós estamos sendo aperfeiçoados, os dons que o Senhor tem nos dado é para que nós fujamos do mal, para que a gente receba esse corpo glorificado e que a nossa alma, Senhor Deus, seja toda ela transformada e participe da divindade de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, amém, em nome de Jesus. Vou ver se, eu não sei se essa semana, mas eu tenho aí também como que eu posso dizer, um artigo para nós falarmos sobre a sabedoria feminina, parte 2, ou capítulo 2, não sei, tá bom? Mas é isso, Deus abençoe. Você está convidado para assistir uma aula pessoalmente, que inclusive eu vou dar uma aula totalmente diferente dessa, porque essa aula já foi dada lá na igreja. É isso.